Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo aqui que a gente passa gravando esse vídeo, né, para vocês. Obrigado por tudo. Hoje 5/6/2022, né? Glória, Senhor. Vou aqui orar, né? Aproveitar que a gente já está fazer uma oração aqui e depois vamos discorrer sobre a palavra de Deus, né? Ok? Então vamos orar. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, sua oportunidade de a gente estar, no meu caso aqui, o Senhor está gravando esse vídeo e de alguém que por fora, né, tá vendo e ouvindo a tua palavra, Senhor. É uma oportunidade única para todos nós que somos espectadores da tua palavra. Obrigado por tudo. Somos, digamos assim, dependentes da tua palavra, né? A gente depende dessa tua orientação, Senhor. E obrigado por tudo, Senhor, que tu, como professor, através do nosso mestre Jesus Cristo, veio aqui, encarnou como ser humano, nos explicou, nos ensinou a como, digamos assim, se portar, a como viver melhor aqui na Terra, né? Porque a própria palavra diz que a gente está preparado para, mesmo que a Terra seja um ambiente maligno, a Terra jaz no maligno, o Senhor já nos deu a condição para a gente desfrutar o melhor dessa Terra, né? Então, é uma capacitação que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok? Então, irmãos, o que eu vou falar hoje está lá em Mateus 5, deixa eu ver aqui, Mateus 6:24, certo? Mateus 6:24. Sempre que eu procuro, né, amados, sempre que eu vou fazer uma palavra, pregar uma palavra, sempre que eu vou fazer um vídeo, eu tenho, antes da gente fazer, no meu caso, eu disse, a gente tem que saber o alvo, o que a gente quer na vida, né? Quando eu gravo um vídeo aqui para vocês, eu nunca procuro assim, digamos assim, meu objetivo maior é vocês fazerem uma análise da vida de vocês. Eu sempre procuro gravar o vídeo falando como se eu estivesse falando para mim mesmo, ou falando para uma pessoa específica, só uma, né? Então é o seguinte, a gente tem no meu caso, eu tenho esse objetivo, né? De a gente fazer uma análise da vida da gente, da gente fazer uma introspecção no nosso eu, entendeu? Para que a gente possa mudar. Porque de verdade, se a gente não analisar a si próprio, né? Como não examinar a si próprio, a gente não vai conseguir mudar, né? E tem certas coisas na vida que a gente tem que mudar, porque se você não muda, você vai viver eternamente sofrendo em uma determinada área, né? Então, o próprio Jesus, amados, ele no seu discurso, né? Na sua mensagem, ele fala isso, né? Não de maneira assim, velada, assim, específica, mas ele deixa assim, examinai, né? Vigiai, olhai, observai, né? Então a gente tem essa digamos assim, essa deixa que o próprio Cristo deixa para nós, de a gente ficar numa situação de espectador, olhando, né? Então e também a gente tem que ter a capacidade de olhar para nós mesmos, olhar para si próprio, né? Examine o homem, pois a si próprio, né? Então a gente tem que ver muito isso, porque quando você passa a olhar, às vezes você é levado assim, pela palavra, pelo verbo olhar, né? Você olhar pela visão mesmo, né? Observar pela visão, né? Sempre que você ouve a palavra examinar, você é levado a examinar com relação à letra, com relação à palavra, examinar a palavra. Então tem hora que examinar é você observar também, né? Então você tem que ter essa capacidade de olhar para si próprio, né? De enxergar o seu eu, olhar para a sua vida, né? Você tem que fazer essa viagem no seu interior. Então a mensagem de hoje é bastante voltada a isso, né? E vocês, assim, que a gente possa aprender definitivamente, porque a mudança começa conosco. A mudança começa com a gente. Não adianta a gente pedir a mudança no filho, a mudança no marido, a mudança na mulher, a mudança no irmão, a mudança no vizinho. Nós somos perfume, né? Nós somos carta. Então a mudança começa com a gente, né? E se a gente não se examinar, como é que vai ter essa mudança?
já que nós somos seres, né? Nós somos embaixadores, nós somos seres ativos do reino de Deus. Se nós não temos mudança conosco, como é que vai ter mudança? Então, é preciso examinar, vigiar, observar a nós mesmos, ok? Então, vamos lá. Lá em Mateus 6,24, né, que já está aqui, Mateus 6,24, diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. A gente tem mas atentar que a palavra de Deus ela é absoluta. Né? A palavra de Deus ela não tem relativismo, ela é absoluta, né? Ela não tem variação. Então ele diz aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Se ela diz que ninguém pode servir a dois senhores, é que de fato a gente vive para servir, né? A gente vive para servir, né? Então, mas se você for analisar, quando a gente fala sempre em servir, você pensa logo no próximo, né? Que de fato, né? Mas você serve a si mesmo. E você, para servir o próximo, você já tem que estar bem abastecido, com o bucho bem cheio, bem servido. Então, a nossa natureza é de servir, né? A nossa natureza. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, ele já disse que o ser humano é para servir. E a gente for analisar, mas sabe, assim, bem profundamente mesmo, a gente vive para servir. Por quê? Porque a gente serve com um propósito maior. Né? A gente digamos assim, a gente é uma engrenagem de algo maior que a criação de Deus. Então a gente tem um propósito, a gente tem uma função. Né? Então a gente serve. Assim, nós não somos peças assim, desconexas, peças soltadas ao léu, peças assim, como palha ao vento, para lá e para cá. Não. Quando o Senhor, se você prestar atenção à criação, para tudo tem um propósito. Então nós temos uma função, né? E a nossa função é servir. E de base dessa servidão nos é dado um retorno. Ok? Então mais na frente a gente fala sobre isso. Então a gente não adianta tergiversar nem relativizar. Ou você crendo em Deus ou não, ou você sendo ateu ou não. Se você é ser humano, independente de crença, de qualquer coisa, você tem a natureza de servir. Né? Ok? Então, o que está implícito isso aqui? Eu vou dar uma adiantada, depois a gente volta com relação a essas coisas, ok? Ele diz aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores. Então a própria Bíblia já diz que existe dois senhores, não existe três senhores, não existe quatro senhores, não existe cinco senhores, não existe só um senhor. Existe dois senhores e você de fato serve a um deles. Né? Você de fato serve a um deles. De fato. Querendo ou não, você serve. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Bem mais profunda. Ele diz assim, ó, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poderei servir a Deus e a Mamon. Então a própria palavra de Deus já diz, né, que existe dois senhores. Aqui ele tipifica um como Deus, né, e outro tipifica como Mamon. Aí vai. O que a gente precisa saber da nossa vida? A Bíblia diz que nós somos seres que viemos ao mundo num propósito maior. A existência da gente é para servir, e nessa servidão a gente trabalha para senhores. Então tem dois senhores, tem Deus e Mamon, né? Deus, vamos trocar essa figura de Mamon aqui. Então você trabalha para Deus ou para Satanás, né? E a própria palavra de Deus, como ela é autoexplicativa, ela diz assim: se a gente serve um senhor, a gente é recompensado por ele. Não tem outro. A gente colhe o que planta, né? Então o que a gente vai ver aqui? O que a gente percebe aqui, né? Eu vou ficar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ou se dedicará a um e se dedicará a um e desprezará outro.
É lógico que se a gente for sair perguntando às pessoas, perguntando para o nosso vizinho, para os nossos filhos, ei, tu serve a Deus ou a Satanás? As pessoas, ninguém vai querer de livre e espontânea vontade servir a Satanás, né? Mas de fato a gente ou serve a um ou a outro, né? Aí começa aquela guerra. Então o que a gente vê assim, digamos assim, numa pessoa que não é convertida, numa pessoa que não entende a palavra de Deus, eu vou falar convertida, a pessoa que não entende a palavra de Deus, ela termina direta ou indiretamente servindo a Satanás. Por quê? Porque se você for ver o mundo jaz no maligno. O mundo, ele serve a Satanás. Mas se você for perguntar para o mundo, para as pessoas do mundo, ei, vocês servem a Deus ou Satanás? Quem vocês querem servir? Eles dizem que querem servir a Deus. Eles dizem que não querem servir a Satanás. Mas você vai notar, né? Você vai notar que as pessoas têm um desprezo, tipo assim, deixa para lá com as coisas de Deus. Mas se só existe duas coisas, dois caminhos, duas pessoas, se você está servindo, que você pode servir, se você despreza as coisas de Deus, se você deixa as coisas de Deus para lá, diretamente você está servindo a Satanás, né? Porque é sim, sim, não, não. Não existe esse negócio morno, né? É sim, sim, não, não. Então, aí aqui vamos subir mais um pouquinho, porque eu estou aqui voltando, eu estou indo do final para o início, né? Ele diz que um você há de amar e outro você há de odiar, né? Eu creio, o mundão, eu acho que o mundão está muito naquela de desprezar mesmo, sabe? Ninguém assim deliberadamente odeia Deus, né? Odeia Deus. Não quero nem conversa com Deus. Não, mas tem determinados tipos de pessoas que você, quando fala de Deus para eles acende um ódio, né? Acende um ódio. Então, se só existe dois caminhos, dois senhores, só ou você está lá dentro, ou está lá de fora, ou está em cima, ou está embaixo, que há uma dualidade, se você odeia Deus, você está amando Satanás, né? Você está amando Satanás. Aí o que é a mensagem, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Com todas essas palavras que a gente vai falando. O que eu pergunto para você? A qual Senhor você está servindo? Você está servindo a Deus ou está servindo a Satanás? Aí você pode fazer uma análise, uma introspecção. Espera aí, se eu sou pago, se o meu Senhor me retribui com aquilo que eu sirvo, se o meu Senhor me retribui com aquilo que eu sirvo, com minha servidão, aí você tem que olhar para a sua vida. Você tem que olhar para a sua vida. Se você tem uma vida atribulada, cheia de problemas, se a sua vida não tem, é tudo de cabeça para baixo, né? Se a sua vida é toda de cabeça para baixo, não tem, digamos assim, segundos de sossego, de fato você não está servindo a Deus. Porque Deus não devolve desassossego. Porque Deus só pode dar aquilo que Ele tem. E a gente não vê na palavra de Deus servindo desassossego, Deus servindo doença, Deus servindo depressão, Deus servindo falta de perspectiva, Deus servindo desemprego. Deus não serve esse tipo de coisa por um simples fato. Isso não é Ele, isso não é inerente a Ele. Essas coisas são da propriedade de Satanás. Então você está servindo a Ele, mas servindo Ele de forma, digamos assim, democrática, porque quer? Não. Você está servindo a Ele de forma indireta, ou diretamente, sem você ter essa percepção. Então, analise sua vida. Você tem que ver, o que está acontecendo comigo? Que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Para que eu estou trabalhando, Porque se você dá um dia de serviço, você chega no final do dia, o seu Senhor, o seu patrão lhe retribui com a sua diária. Você trabalha 30 dias no mês, quando chegar no final do mês, seu patrão retribui o seu dinheiro lá na folha de pagamento. Então, patrão, o Senhor para quem você está servindo, está sempre retornando aquilo que é devolvido pelo seu esforço.
Então, se você está coletando, você só tem desassossego, problema, a sua vida digamos assim, é uma coisa assim, louca. Não está servindo a Deus. Não está, mas. Aí você está vendo, poxa, o irmão Dejane está me julgando. Não, é a própria palavra que diz, mas a palavra diz também que você pode trocar de senhor, meu filho. Assim como você troca de time, assim como você troca de roupa, você pode trocar de senhor. Né? Então você faz uma análise na sua vida. Mesmo o que eu quero para a minha vida. Eu quero isso, mas por hora eu só estou tendo isso. Então esse senhor que eu estou servindo não presta não. Eu vou trocar de senhor. Né? Como só existe dois, se você sai de um, você cai no outro. Se você sai do outro, você cai no outro. Você está no senhor que só traz problema para você, se você troca de senhor e aquele senhor te dá paz e sossego, ali eu creio que é o senhor que você quer servir. Então você tem que decidir a qual caminho você vai enveredar. Não é verdade? Então, você vê o seguinte, a gente precisa fazer essa análise na vida da gente. Observar isso. Observar nós mesmos. Às vezes a gente tem que deixar de observar o vizinho, observar a vida dos outros. Tá julgando determinadas coisas dos outros, né? Eu falo julgar porque esse negócio de julgar é uma coisa tão usada dentro do mundo cristão. Não julguei, não julgar. Tá, observar, a gente tem que olhar a gente dar o que tem, certo? Para a gente se propor a ensinar, para a gente se propor a dar rumo à vida das pessoas, a nossa vida ela tem que dar arrumada. Um sujeito ou uma sujeita, né? Ou um homem ou uma mulher sem direção, ela não pode dizer por qual caminho as pessoas trilharam, né? Não pode, porque a própria vida da pessoa precisa de rumo, de direção, né? Então, essa palavra, né, que quero deixar hoje é muito para você fazer essa análise na sua vida. A qual Senhor você está servindo? Né? A qual Senhor? Porque, gente, isso é tão maleável, às vezes, é tão sutil que você não percebe, né? O mundo já é maligno, o mundo serve para Satanás. O Senhor do mundo é Satanás. Por quê? Porque de fato o que o mundo colhe? Guerra, fome, saúde, falta de saúde, doença, falta de paz. Então, você vê, né, mano, o mundo é como se fosse um curral, assim, um curral, uma coisa, né? Você vê as pessoas sofrendo as consequências de trabalhar para um Senhor que não tem nada para dar a não ser aquilo que as pessoas não querem. Mas eles desprezam as coisas do Senhor. Quando você despreza as coisas de Deus, você vai correr para as coisas do inimigo, né? Então, essa é a palavra que eu queria, uma palavra curta, mas é uma palavra de efeito. É uma palavra para você pensar. A Bíblia, mano, é para se ler e pensar. É para se ler um versículo, duas linhas, duas palavras, três frases, e pensar ela o dia todinho. Rapaz, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Para você pensar. Não é para você estar lendo li a Bíblia todinha. Eu não entendi nada. Ninguém entende nada. Você vê aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você pegar só essa passagem aqui e passar o dia todinho com ela na cabeça, matutando, como a gente chama aqui, né? Você tem elencado com muitas possibilidades na sua vida, né? Então, a Bíblia é feita para isso. Então, analise sua vida, investigue sua vida, examine sua vida, observe sua vida, né? Porque você veio para servir.
E falando de servir, né, mas agora uma coisa mais profunda, né? Não é profundo, parece uma coisa filosófica, né? Ó, os olhos da gente, olha como a gente é uma engrenagem que a gente vive para servir. Os braços, aqui os braços, as mãos, né? Elas têm uma serventia. Ou para mim, ou para o trem. Os meus olhos, eles servem para mim, para me enxergar, ou serve para não poder, por exemplo, como eu enxergo, eu posso conduzir uma pessoa. E aí, não pisa ali não, não pisa aqui não, não pisa ali não. Então, as minhas pernas, elas servem primeiro para mim, né? Para não poder estar deslocando. Mas o fato de eu deslocar usando as minhas pernas, eu posso estar beneficiando alguém, servindo a alguém. Ora, agora, nesse exato momento, eu estou servindo a Deus ou a Satanás? Eu estou pregando essa palavra aqui. Você veja bem, ó, eu estou falando, estou abrindo minha boca, ó. Aí a minha língua está emitindo um som, né? Então eu estou servindo, eu estou trabalhando para alguém. Quem é meu patrão exatamente agora? Eu digo que é Deus, sabe por quê? Porque o que eu passo, o que eu tenho na minha vida, esse Satanás não tem condição de me dar isso. Eu tenho paz, eu tenho sossego, né? Tenho saúde, não tenho problema nenhum. Esse tipo de devolução de coisa, só Deus tem essas coisas. Satanás não tem isso para dar. Então eu te afirmo, eu estou trabalhando com o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Então, vocês conseguem perceber, amados, como é complexa a coisa? Eu gravando esse vídeo aqui agora, eu estou servindo. Estou servindo para você. Você está vendo? Eu estou servindo para você. Você está me vendo, está me olhando. Então, digamos assim, vamos fazer uma relação de trabalho. Eu estou prestando um serviço para você. E a Bíblia já diz, ó, ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia sabe que a natureza nossa é servir. Querendo ou não, crendo em Deus ou não, você sendo ateu ou não, você sendo um bicho do mato ou não. Você tem uma natureza, você vive servindo. E eu, para a honra e glória do Senhor, e para o meu bem primeiro, né? Para o meu bem, eu estou servindo a Deus. Então a nossa natureza é servir. Ou a gente serve a si mesmo, né? E serve os outros, ok? Então faça uma análise na sua vida, examine, faça um bocado de coisa na sua vida, mas que leve uma viagem no seu interior. Para você ver e descobrir por que as coisas dão errado na sua vida. E você, necessariamente você tem que entender em que área você está trabalhando para qual Senhor, entendeu? Porque às vezes a gente tem, amados, a gente tem uns momentos na vida que a gente na plenitude, a gente não consegue trabalhar na plenitude aqui na terra para Deus, a gente não consegue, né? Não consegue. É sempre aquele estica e puxa, né? Estica e puxa. Mas você tem que, quando a gente está mais do lado de Deus, quando a gente está servindo mais a Deus, a gente tem um feedback melhor, a gente tem um retorno melhor, né? Como a gente não consegue servir 100% a ele, aqui por lá você leva uma cachulepada, entendeu? Porque ali é do inimigo. Mas é pouco, né? Aqui e lá você leva uma porrada, né? Aqui e por lá você leva uma porrada, que ali é coisa do inimigo, porque a gente não consegue 100% estar do lado do Senhor aqui. Mas a coisa é aqui e acolá, é uma coisa salteada. Aqui e acolá. Mas tem gente, né, que é todo o tempo, cara. É todo o tempo no pau, entendeu? Aí, meu amigo, não dá. Aí esse Senhor aí não é Deus, entendeu? Né, amado? Então, eu não estou querendo criticar, não estou querendo julgar aqui, não. Estou querendo que vocês façam uma análise pessoal na vida de vocês, ok? Para vocês decidirem, mudar de rumo. Porque toda hora é hora. Toda hora você pode trocar de Senhor. Então você pode ir para Deus, como você pode ir para Satanás. Como você pode sair de Satanás e ir para Deus. Nós estamos entre dois senhores, dois caminhos, dois rumos, céu e inferno. Ok? Obrigado por tudo. Que vocês tenham um domingo de paz, de sossego, de alegria. E que procure um Senhor que tem alguma coisa para dar para nós, ok?
A gente já sabe, né, no ditado, né, América? A gente tem muito ditado popular e esquece coisa de Deus. A gente tem que procurar uma árvore que dá sombra. E a árvore que dá sombra é o Senhor. Ok? Ninguém trabalha para patrão que não tem condições de pagar a gente, não. A gente trabalha para patrão que paga a gente. O patrão que tem condições de pagar a gente é o Senhor. É óbvio isso aí. Ok, amados? Então até o próximo vídeo. Obrigado e tenha um bom domingo. Tchau.